Teme a Deus e observe os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo a toda obra, até em tudo o que é oculto, seja bom, seja mal. Você já se confessou hoje? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Aqui é o Raffer e como vocês já viram no título, hoje falaremos sobre dois analog horrors brasileiros que apareceram nesses últimos tempos. Se você já tá familiarizado com o meu canal, já deve estar acostumado com esse tipo de vídeo, onde eu faço uma análise e dou as minhas opiniões sobre obras desse subgênero maldito. Dessa vez será sobre duas obras nacionais, Entidades das Sombras e Channel GS. Então, já se ajeita na sua cadeira, sofá, cama, se certificando de que todas as luzes estejam apagadas. E vamos começar. As Entidades das Sombras é um curta criado por Jonas Productions que traz uma proposta simples e interessante ao mesmo tempo. O vídeo começa com um texto dizendo: As sombras guardam segredos que os vivos não devem descobrir. As almas perdidas que busco pedem por redenção, mas a verdade é um fardo que poucos conseguem carregar. Seguido disso, vem o versículo que eu coloquei na intro do vídeo. E na moral, eu já vi tanto analog horror que começa com um versículo da Bíblia que eu poderia até abrir uma igreja. Após a intro, o vídeo começa apresentando o nosso protagonista. Eu diria que ele é na verdade o nosso narrador, Antônio Silva, de 22 anos, um investigador paranormal da região do Rio Grande do Sul. Inclusive um salve aí pros manos gaúchos que estão assistindo. Antônio diz que o motivo para ele estar produzindo aquele vídeo é para nos alertar sobre um fenômeno que tem acontecido não só no Brasil, mas no mundo todo. Ao longo dos meses, pessoas de vários países diferentes têm morrido de maneiras inexplicáveis e em circunstâncias que até mesmo desafiam a lógica. Ele também diz que há rumores sobre figuras fantasmagóricas que têm crescido muito junto desses casos e que todas as pessoas que sabem da verdade estão sendo silenciadas por gente poderosa, que querem esconder isso da população. Mas o Antônio tá pouco se fudendo. Ele quer mostrar pra gente o que tá rolando, pois nas palavras dele, qualquer um de nós corre um grave risco de vida nas mãos dessas entidades. E então começa um segmento dedicado a como podemos nos proteger dessas tais entidades. E dá pra resumir todas as dicas em manter sua casa bem iluminada, seja de dia ou de noite, manter consigo lanternas e outras luzes de emergência, pois o vídeo ressalta que, seja lá o que são essas criaturas, elas não gostam de luz. Também é recomendado fechar todas as cortinas ao pôr do sol e, em hipótese alguma, olhar pelas janelas ou portas de vidro, pois as criaturas podem estar por perto. Rezas e orações também podem ajudar as criaturas e... Calma, Calabra, eu nem consegui ler o que tá escrito, mano. Mas o sucesso da oração dependerá do estágio em que você está. Ah, agora sim. Pera, estágio. Amuletos religiosos também podem afastar os bichos e... Calma, vazio, que é sobre o meu peito e desola meus sonhos. O vídeo não quer que eu leia a porra do texto. Mas manter-se limpo espiritualmente, manter-se santificado, evita a presença dessas entidades. Ou seja, os bichos ruins só tá aparecendo pra quem tá faltando na missa. Agora somos apresentados aos estágios das Entidades das Sombras. Pera, eu acho que eu tô começando a ter flashbacks de guerra aqui. No estágio 1 podemos presenciar alguns pequenos fenômenos sobrenaturais, como objetos mudando de lugar sozinhos. No segundo estágio, passos, arranhões e outros sons estranhos podem ser ouvidos. A recomendação é sempre ficar em um lugar iluminado. E... Uou! Rosto bizarro! Tá, eu não vou mentir que esse trecho me deu um medinho. Nos é mostrado vários registros de entidades visitando pessoas ao redor do mundo. Brasil, Rússia, Japão, etc. E temos até um deslumbre do desconhecido.
No estágio 3 ocorrem os primeiros contatos com as criaturas, através de sussurros e vozes que podem vir de cômodos vazios da sua casa. A vítima começa a se sentir insegura e com dificuldades para dormir, sempre se sentindo observada. Não. Esse olho não. Esse maldito gif do olho sinistro não. No estágio 4 você começa a ver os bichos e duvidar da sua sanidade. O 5 é onde eles finalmente começam a ficar agressivos, podendo até te causar lesões físicas. A pessoa começa a ficar ansiosa e a se isolar. E depois de um tempo, acontece isso. Eu preciso que você apague as luzes. É para o seu próprio bem, Pedro. Esse grito Stock Sound me fez rir da primeira vez que eu assisti, eu não vou mentir. No estágio 6 é onde não tem mais volta. Orações e outras medidas protetivas são inúteis, pois a esse ponto só te resta a morte. Morte essa que vai depender totalmente do tipo de entidade que tá te assombrando. O tipo 1 é chamado de Devoradores. O nome é autoexplicativo. Eles são ágeis e bem agressivos, optando sempre pelo ataque físico e direto, usando suas garras e presas para causar danos profundos. Os devoradores não apenas se alimentam da carne da vítima, como também do seu sofrimento. Uou! Já o tipo 2, os vigilantes, são bem diferentes, não tendo boca ou qualquer outra característica facial, apenas olhos. Eles optam por um ataque mais estratégico, manipulando e torturando sua vítima psicologicamente, até ela não aguentar mais. E se ela aguentar, o vigilante não vai ter pena dela. Eu vou ser bem honesto com vocês. Entidades das Sombras é um curta bem interessante, e teve alguns momentos que até me deram medinho. O conceito de criaturas que se escondem no escuro pode parecer muito simples, mas eu acho que é isso que faz ele efetivo. Eu acho que todo mundo já teve medo do escuro em algum momento da vida. Na minha visão, trabalhar essas ideias, e não as mantendo apenas no Brasil, mas no mundo todo, é bem maneiro na verdade. Porém, infelizmente eu não posso passar pano só porque isso se trata de uma obra brasileira. Pois sim, eu tenho alguns problemas com esse curta. Pessoalmente, eu achei ele meio genérico. Ele segue bastante a fórmula do Mandela Catalog. Não que tenha algo de errado em se inspirar em outras obras do subgênero, mas tipo, entidades em volta de contextos religiosos que invadem sua casa, te torturam psicologicamente e que até parecem invencíveis é algo que muito Analog Horror já fez. Não é mais impactante, tá ligado? Principalmente com esse slideshow de PNGs que muitos vídeos fazem há anos. Eu particularmente não gostei desses segmentos do vídeo, sendo bem sincero. Pra quem já viu meu vídeo sobre Urban Spook já tá mais por dentro sobre esse uso dos bonecos de placa de banheiro, que a esse ponto já deve ser o recurso mais saturado do Analog Horror, o que é bem diferente das cenas que mostravam fotos e vídeos das entidades. Isso sim foi muito bom. Eu não vejo muito sentido no cara ter que desenhar o bicho desse jeito se ele pode muito bem só pegar uma foto dele e colocar na tela, sabe? O curta tem uma identidade visual interessante, mas eu sinto que essa identidade se perde um pouco e se prende nesse estilo datado de narrativa, sem falar da sonoplastia ou sound design do vídeo, que também é meio ruim. Essa parte é mais difícil de explicar porque eu não entendo quase nada disso, mas eu senti que muitos dos efeitos sonoros, principalmente os sons do cara gritando e o bicho estraçalhando ele, muito artificiais. Você ouve isso
e sabe que veio da internet. Acaba matando um pouco a imersão do vídeo e fica até meio cômico, mas por favor não me entendam errado, eu gostei do que eu vi, mas tem coisas que podem melhorar, como por exemplo mais foco em desenvolver um estilo próprio e se desprender desses clichês que a gente já viu tanto. Quanto ao áudio, eu acho que procurar efeitos sonoros em sites como Freesound, por exemplo, deve ajudar a achar áudios mais únicos e menos artificiais. Mas em resumo, o curto é divertido, e eu fico curioso para saber o que o Jonas vai trazer no seu próximo projeto, nas profundezas de Júpiter. Durante a produção desse vídeo só temos alguns teasers, mas eu já consigo ver muito potencial, pois eu adoro obras de terror sobre o espaço. Essa outra obra é um pouco mais simples e mais complicada ao mesmo tempo. É meio difícil de explicar, então eu vou tentar ser um pouco mais direto ao ponto aqui, beleza? O canal GS é um Analog Horror bem diferente dos demais, pois ele é no TikTok. E pra conseguir ver esses vídeos eu fui lá e criei uma conta. Mas agora deixando bem claro que, sim, essa é a minha conta oficial no TikTok. E não, eu não vou postar nada aqui, porque eu odeio essa merda. Eu criei só pra ver essa série e também pra evitar que algum engraçadinho se passe por mim pra roubar dinheiro de idosas. Fiquem longe do meu território. O primeiro vídeo fala sobre uma descoberta que uma equipe acabou fazendo enquanto restaurava uma mansão na Serra do Espinhaço. Um espelho de séculos atrás que era supostamente paranormal e que também não correspondia com a realidade. Durante o momento do vídeo a frase "Por que você não quebrou, idiota?" aparece na tela, sugerindo que, seja lá quem eram os donos daquele espelho, já tinham ciência de que havia algo de errado com ele e que o mesmo deveria ter sido quebrado. O segundo vídeo é um anúncio de um produto bem estranho. Os tais bonecos semelhantes, figuras em tamanho real com características extremamente realistas e idênticos a um ser humano real, servindo como uma espécie de sistema de segurança que iria garantir a sua segurança e a da sua família contra estátuas e ameaças invisíveis. Seja lá o que isso significa. No terceiro vídeo voltamos ao espelho. Agora acompanhamos um experimento com uma cobaia humana, o Jorge, que se posiciona na frente do espelho bizarro em um local fechado, enquanto descreve tudo o que está acontecendo com seu reflexo para os cientistas do lado de fora. Em algum momento, Jorge diz que o seu reflexo foi até a estátua próxima a ele e então desapareceu. E, de repente, o Jorge é atacado pela mesma, sendo cortado ao meio e... nem fudendo. O som do cara gritando é o mesmo som do Entidades Sombrias? Ok, eu definitivamente não esperava por essa. Agora vocês entenderam porque eu tinha reclamado de usar o Stock Sound. O quarto vídeo é sobre uma nova espécie de criaturas que foram recentemente catalogadas pelo governo de São Paulo, os Luminios, entidades estranhas que surgem depois de um evento chamado de A Sombra. Essas entidades são idênticas a estátuas humanas e possuem olhos brilhantes, capazes de hipnotizar e paralisar aqueles que olhassem demais para elas, assim causando ataques letais. Sendo assim, seria o Jorge a primeira vítima de um Luminous? O slide continua dizendo que as criaturas estão espalhadas por todo o território brasileiro, vigiando tudo e todos. Mas pra mim o bagulho começa a ficar maluco a partir daqui. Temos um vídeo sobre uma reportagem falando que um avião caiu em circunstâncias misteriosas, relatando a presença de uma criatura ultra bizarra. Depois um vídeo do Departamento de Segurança, reforçando aos cidadãos que em hipótese alguma eles devem chegar perto de qualquer objeto reflexivo, por motivos que a gente já imagina. Depois um comercial de uma pílula que serve pra literalmente te matar instantaneamente. Pílula essa que só pode ser usada em casos de extrema emergência, quando não tiver como fugir das entidades, pois de acordo com esse e outros vídeos, as entidades podem possuir pessoas e animais, deixando qualquer coisa com esse aspecto aí bem estranho. Depois temos mais alguns vídeos falando sobre o tal evento da sombra. Pelo que eu entendi, esse evento é quase um apocalipse. Nuvens amarelas aparecem rasgando o céu como se fosse uma purificação espiritual. Depois governos de alguns estados que, a fim de proteger a sua população, começam a se fechar de outros estados e mantêm seus próprios cidadãos presos durante os eventos da sombra, com um toque de recolher, comunicação externa completamente proibida e outras regras extremamente rígidas. Daí depois a gente tem um anúncio de um telefone que fala com mortos, que por algum motivo pode fazer isso com você, e eu não entendi muito bem aonde isso se encaixa com o resto da série, mas beleza. E por fim temos mais notícias sobre outros acidentes aéreos que têm acontecido. Em uma das imagens divulgadas, podemos perceber que um desses aviões tinha tentáculos na parte de baixo, bem parecido com os animais contaminados, o que indica que aquele bicho gigante e as entidades provavelmente estão conectadas e, meu Deus, eu já me perdi com tanta coisa que tem nesse ARG. Sério, são muitos conceitos misturados e é até difícil de saber o que tá acontecendo nesse canal de TV.
Eu realmente gostei dos conceitos iniciais da história. O lance do espelho distorcido e as entidades que possuem as estátuas, isso realmente estava muito interessante. Mas depois um monte de conceito diferente começa a ser apresentado e alguns deles nem são desenvolvidos direito e no final vira algo bem confuso. E eu também não entendo essa necessidade de muitos analog horrors de sempre fazer a ameaça causar o fim do mundo ou algo assim. Sinceramente, eu não acho que todo bicho, entidade e evento precisa sempre ser algo grandioso, extremo, ou nem Deus vai te salvar, e esse tipo de papo. Eu acho que se o criador focasse em desenvolver cada um desses conceitos com mais calma e apresentasse melhor a conexão entre eles, a narrativa ficaria bem mais coesa e até engajante. E assim como Entidades Sombrias, essa série também sofre bastante com identidade visual, tendo quase nenhuma, só reutilizando o mesmo formato monótono que eu falei antes. O único vídeo que eu realmente achei o visual da hora foi o da reportagem, pois o repórter nesse estilo estático ficou bem legal. Eu até queria que tivesse tido mais disso, porque eu não sei vocês, mas pra mim vídeos que são só texto seguido de texto são meio chatos, e com uma história cheia de conceitos jogados também não ajuda muito a manter a narrativa contínua. Eu vejo aqui muitas ideias legais e com bastante potencial, mas com uma execução não muito interessante, sabe? Como eu não consegui explicar muito bem a história do ARG, eu recomendo esse vídeo da Akizona. Lá ela explica muito bem o que acontece em cada um dos vídeos, mas ainda assim eu mantenho o meu ponto sobre essa série ser muito confusa e não elaborar bem as coisas. Mas é claro que isso é só a minha opinião sobre a série, até porque, como eu já disse antes, a obra tem sim ideias bem legais e o criador parece ser alguém com bastante inspiração. Mas apesar de todas as minhas críticas para ambas as obras, eu tenho que admitir que eu curti muito analisar cada vídeo e enxergar todo esse talento que os criadores brasileiros têm para criar obras de analog horror tão interessantes. O nosso país é repleto de mistérios e tem uma cultura que eu facilmente consigo imaginar sendo adaptada em histórias desse subgênero. Tipo, imagina um ERG sobre o mistério da Cidade Z, ou Paralelo 14, o ET de Varginha. Seria muito foda. Eu não tô falando que só porque estamos no Brasil que isso significa que toda analog horror precisa ser sobre futebol, samba, feijoada e o Lula. Comer abóbora, melancia, banana, manga, vai todo mundo se fuder. Eu só quero dizer que eu vejo na nossa cultura muitas oportunidades de criação de histórias únicas e marcantes, ideias que só estão esperando verem a luz do dia. Eu sei que tem outras obras brasileiras que eu não falei nesse vídeo, como aquela série do Lobão. Sinceramente, eu ainda tô criando coragem pra falar desse negócio, mas eu não sei se vocês acham esse conteúdo de análise e crítica de analog horror algo interessante ou não, mas de qualquer forma eu espero que isso tenha sido útil pra alguém. E se você quer me ajudar de alguma forma, você pode deixar um like, uma inscrição e um comentário sobre o que você achou dessas duas obras brasileiras que vimos hoje. Dito tudo isso, eu espero que tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Falou!